E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta. Espero que vocês estejam bem. Muito bem. No slide anterior eu tinha falado para vocês sobre a força-peso, então vamos dar uma revisada rápida, né? Força-peso ela é resultado da interação entre a Terra e uma massa qualquer. Pode ser você, pode ser um carro, pode ser uma bicicleta, um pássaro, um avião. Não precisa estar em contato com o chão para sofrer influência, tá bom? E a força-peso aparecer. Se você está dentro do campo gravitacional terrestre, a força-peso vai aparecer inevitavelmente, tá bom? Força-peso aponta para o centro da Terra, tá bom? Então ela não aponta para baixo, apesar de na prática ser isso mesmo. De verdade ela aponta para o centro da Terra, ok? E a fórmula matemática dela é P igual a mg. Tranquilo? Vamos lá. Força seguinte, força normal. Força normal ela é resultado da interação entre corpos em contato entre si. E a intensidade depende da interação. Então assim, galera, o resultado da interação de corpos em contato entre si, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a força normal ela só vai aparecer quando dois corpos estiverem em contato. A normal é uma força de contato, tá bom? Então, outra coisa, a intensidade dela depende da interação desses corpos. Não tem uma fórmula matemática para dizer quanto vale a normal, tá? Então, já vou explicar. Nos próximos exercícios a gente vai ver com mais calma como funciona esse esquema da normal. Mas, por exemplo, tem uma mesa aqui. Se eu apertar essa mesa com uma força de 10 newtons, se eu aplicar uma força de 10 newtons, essa mesa ela vai produzir uma normal também de intensidade 10 newtons, tá? Então não tem uma fórmula matemática para descrever a intensidade da força normal, ok? Mas a força normal, ela tem a seguinte característica. Ela é perpendicular à superfície de contato. Ou seja, sempre que a gente tiver uma superfície, a normal ela vai ser perpendicular à superfície de contato, tá certo? Por isso que ela chama normal, porque assim, rigorosamente falando, se você falar que uma coisa, um determinado objeto ou força é normal a outro, isso quer dizer que é perpendicular. Normal é um sinônimo para perpendicular, tá? Então, se quiser chamar a força normal de força perpendicular, beleza também. Mas ela é conhecida como força normal mesmo, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês na câmera documento um exemplo diferente. Vamos imaginar que a gente tem dois suportes assim inclinados. Aqui. Pode imaginar um cone, um funil, de repente. Qualquer coisa do tipo. E aqui dentro dele a gente tem uma bolinha. Não sei. Vou tentar desenhar, né? Vocês já me conhecem, sabem que eu não sei desenhar nada. Mas enfim. O que acontece aqui, galera? A gente tem dois pontos de contato apenas nesse cone. A gente tem esse ponto aqui e esse ponto aqui, né? E o que acontece, galera? A normal ela vai ser sempre perpendicular à superfície de contato. Ou seja, a normal ela vai aparecer aqui, ó. Essa vai ser a minha normal 1. E essa vai ser a minha normal 2. Tá? Ela não... Vocês não podem bitolar no problema clássico, que é o cubo aqui, o quadrado numa superfície plana. E a normal sempre vai apontar para cima, tá? A normal, inclusive, pode estar na horizontal. Então, por exemplo, se eu tiver uma parede aqui, tiver um bloco que está sendo pressionado contra a parede, aqui, a parede vai exercer uma normal contra esse bloco. E a normal está na horizontal, perfeito? Então, não acho legal bitolar que a normal vai ser sempre para cima, porque pode não ser. Que nem esses dois exemplos que eu mostrei para vocês, tá certo? Óbvio, na prática, na maioria dos exercícios, a normal vai estar na vertical, ok? Mas não acho legal bitolar. Tem que estar... Fiquem atentos quanto a isso, ok? Muito bem, seguindo em frente. A normal não é reação do peso. Vocês ouviram o que eu disse? A normal não é reação do peso. Porque o que acontece, galera? Isso aí é um erro conceitual gravíssimo, tá bom? Você está resolvendo o problema. Eu sei que alguns de vocês que estão assistindo a aula já conhecem a lei de Newton de ação e reação. E vocês
dizem que a normal ela é a reação do peso. E isso não acontece nunca, tá bom? Por que a normal não é a reação do peso, galera? A reação, ela é sempre uma força de mesma natureza. Eu já vou explicar com mais calma quando eu falar da lei de reação e reação. Mas se você aplica uma força de contato, se a sua ação é uma força de contato, a reação precisa ser uma força de contato também, ok? Então, se a força-peso é uma força de campo, a reação do peso também precisa ser uma força de campo. Entende o que eu digo? Então, o que acontece, galera? A reação do peso não é a normal. A reação do peso está no centro da Terra. Você puxa o centro da Terra para você. Então, ao mesmo tempo que no seu centro de massa, aqui no seu umbigo, tem uma força-peso, uma flechinha aqui puxando para baixo, lá dentro do centro da Terra tem uma flechinha puxando para o seu centro, tá certo? Então, a reação do peso não é a normal, ok? A normal não tem nada a ver com o peso. O que acontece é que em alguns exercícios ela pode ser numericamente igual ao peso, mas se sempre tem que ter em mente que são forças de naturezas totalmente diferentes, ok? E é uma coincidência que elas tenham o mesmo valor. Beleza? Ok, eu sei que eu gastei muito tempo só para falar isso, mas vocês não têm noção quantas pessoas confundem isso. E se você tiver no vestibular, caiu uma questão dissertativa que cobra esse conceito, isso é um erro conceitual grave, falar que a normal é igual a reação do peso. E você dá o aval, né? Você permite que o corretor zere a sua questão, ok? Se fosse eu zeraria, pelo menos. Enfim, um exemplo, galera, caixa sobre uma mesa. Então, você tem uma mesa, você tem uma caixa, um copo, um celular, um computador, uma caneta, qualquer coisa que seja. Esses dois objetos estão em contato entre si, vai aparecer uma força normal em cada um deles. Perfeito? Outro exemplo, plano inclinado. Quem não gosta de um plano inclinado, né? Então, vamos aqui para a câmera documento, que eu mostro outro exemplo para vocês de como a normal não é reação do peso. Muito bem. A gente tem aqui o nosso plano inclinado. Famoso, né? Já é conhecido de alguns. Já causou pesadelo em muita gente aqui. Vamos lá. A gente tem o nosso cubo. E o que acontece, galera? Aqui a gente tem um ângulo alfa. O que acontece? Se o chão está aqui, e vocês sabem que a força-peso sempre aponta para o centro da Terra, mas que na prática ela aponta para baixo, o peso do nosso bloco, ele tá aqui, ó. Peso. Mas o que acontece, galera? A normal, ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Qual que é a superfície de contato entre o bloco e o plano inclinado? É esse carinha aqui, né? Esse lado do triângulo. A normal vai ser perpendicular a esse cara. Tem que fazer 90 graus com esse lado aqui. Ou seja, ela aparece aqui, né? Perfeito? Então a gente tem aqui o nosso bloco. Fazer o diagrama do corpo livre, que é ele sozinho. Só com as forças atuantes. A gente vai ter o peso aqui. A gente vai ter aqui a normal. Certo? Então, se a gente traçar uma diagonal aqui, paralela ao lado do triângulo, o que a gente vai ter? A gente vai ter o nosso ângulo alfa aqui. Ok? Que a gente pode brincar depois com um pouquinho de geometria. Ok? Então, por exemplo, nesse caso, a normal, ela seria igual a mg cosseno alfa. Tá? Então, nesse caso, a normal, ela não é igual ao peso. Ela é igual ao peso multiplicado por cosseno alfa. Entendeu? Mas, por exemplo, se você pegar um bloco no chão, vai ter aqui normal e o peso. Para esse bloco estar em equilíbrio, a normal precisa ser igual ao peso. Ok?
Nesse caso, a normal ela é igual ao peso, mas vocês percebem que essa situação é uma coincidência? A normal não é a reação do peso, então ela não necessariamente vai ter o mesmo valor do peso, ok? Tirem esse conceito da mente de vocês. A normal não é a reação do peso. Beleza? Muito bem. Tração. O que é tração? Galera, tração é uma força que também depende da interação. E ela é uma força que ela é aplicada através de fios. Então, quando você tem uma caixa e vai puxar essa caixa por um fio, você está tracionando o fio. Você está aplicando uma força nesse fio e o fio está puxando a caixa. O fio nada mais faz que transmitir força. Tá certo? Então, você aplica uma força na ponta do fio e o fio vai transmitir a força ao longo dele até chegar na caixa e aí sim ele puxa a caixa. Ok? Então, fios transferem força. Tá? Fio não come força, galera. A gente vai depois estudar um pouquinho de polias. Vocês vão ver alguns exercícios de polias. Se vocês não resolverem aqui comigo, vocês vão resolver, enfim, no vestibular. E eles transferem força. Então, o que pode acontecer, galera? Vamos ver aqui na câmera documento. A gente pode ter um fio qualquer, e a gente aplica uma força F nesse fio. Ok, tranquilo. Então vai aparecer a tração aqui no fio. Se tiver um bloco aqui, o bloco vai ser tracionado. Perfeito. Mas o que acontece, galera? Se a gente tem uma polia no meio do fio, então o fio ele faz um movimento parecido com esse aqui, ó. Sobe. A força que aparece aqui, galera, vai ser a mesma força que aparece aqui. O fio ele sempre vai transmitir a força. E é a mesma força sempre. Não importa se tem um desvio, se o fio entorta no meio do caminho. O fio não come força, tá, galera? Se você aplicar uma força T, ele vai puxar esse outro lado com uma força T. Tá bom? Muito bem. Todos os pontos do fio recebem e exercem a mesma força. Então, eu sei que eu estou falando a mesma coisa de jeitos diferentes, que fio basicamente transmite força, mas é que na hora de fazer o exercício vocês podem se confundir com o conceito. Então, galera, todos os pontos do fio recebem e exercem a mesma força. Então, se você tiver um fio esticado, não importa se você vai colocar uma polia no meio ou, enfim, na extremidade do fio, perto do fim do fio, quero dizer, né? O que importa é, todos os pontos do fio sempre vão receber e exercer a mesma força. Então, se você puxar um fio com uma força F, ele vai transmitir essa força F por todos os pontos dele, ok? Muito bem. E uma coisa muito importante, que parece um tanto óbvia, mas na hora de fazer exercício você pode se confundir, é que fio só puxa, tá, galera? Você não usa fio para empurrar as coisas. Você não vai empurrar um carrinho com fio, você só vai puxar, ok? O fio, ele só faz tração. O fio não existe força de compressão no fio, ok? Sempre tração. Muito bem. A próxima força que a gente vai tratar é a força elástica, mas eu vou tomar uma água agora e a gente volta daqui um pouco.